Então, pessoal, agora a gente vai ver aplicações da lei e grandeza física na compreensão do movimento humano, no diagnóstico e na terapêutica, tá? Então, a gente vai passar alguns conceitos e vai reforçando esses conceitos, e também a gente vai falar do sistema de alavancas e das leis de Newton, e também vai passando e detalhando conceitos aqui dentro e fazendo relações com as nossas atividades, né? O que a gente faz como fisioterapeuta. Então, só para a gente entender, né, quando a gente estuda essa parte de biomecânica, essa mecânica ela pode ser dividida em estática e dinâmica. A estática estuda o corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Não sei se vocês lembram dessa lei da física, né, dessa parte da física. É algo que fica gravado na memória da gente. E na dinâmica, estuda os corpos em aceleração e desaceleração. Então, sofrendo, né, o processo de forças ali que agem para acelerar ou para desacelerar, tá? Bem, dentro das perspectivas também, em relação à cinemática, a gente vai ter sempre, né, a análise do movimento e também as coordenadas retangulares que são aplicadas a esse movimento. Então, quais são as forças que agem, né, nesse movimento, no nosso movimento no espaço. Um outro ponto que eu já destaco aqui é que no movimento humano a gente tem a chamada osteocinemática, que são os movimentos grandes que a gente faz, né? Então, os movimentos dos ossos mesmo, tipo abdução, adução, flexão, extensão. E a gente vai ter a artrocinemática. A artrocinemática, quando a gente fala dela, a gente está falando dos movimentos que acontecem entre as superfícies articulares. Então, num contato de um osso em relação a outro. E a gente vai explorar mais da artrocinemática quando a gente falar de uma técnica que chama mobilização articular, tá? Na aula de cinesioterapia. Nesse momento, então, a gente vai pensar, né, nas teorias sobre o movimento. E essas teorias sobre o movimento, a primeira coisa que a gente tem que aprender ou relembrar é sobre as leis de Newton, tá? Então, nas leis de Newton, a gente tem três leis, né? A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a segunda, que é a da aceleração, e a terceira, que é a de ação e reação, tá? Então, ação, a terceira ação e reação. Então, a gente vai relembrar alguns pontos importantes. Eu dei essa aula outro dia, não apareceu o que estava escrito também no slide de vocês, vai aparecer, mas eu vou falar para vocês. Então, qual que é a lei da inércia, gente? Ela fala o seguinte, que um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso, parado, se nenhuma força agir, né, para movimentar esse corpo. Ou, se a gente pensar no corpo em movimento, então ele está se movimentando aqui, o corpo ele tende a se manter em movimento retilíneo uniforme, se nenhuma força agir sobre ele, tá? Então, aqui só para simbolizar. Eu gosto de pensar no carro aqui. Então, pensa no carro, né? Então, se o carro está sem nenhuma força agindo nele, a gente não está acelerando, ele está parado, ele tende a permanecer em repouso. Para ele se movimentar, a gente pisa no acelerador, né? Então, tem uma força que movimenta, que impulsiona ele. Vamos supor que a gente pegue e fique lá, né? Acelere o carro, e aí depois você para de acelerar e deixa o carro ir. Então, o carro tende a se manter em movimento retilíneo uniforme. Só que a velocidade vai diminuindo, né, gente? Essa velocidade vai diminuindo porque a gente tem forças contrárias agindo aqui em relação a esse movimento, que é, por exemplo, o atrito, né? O atrito do pneu no chão, então é uma força contrária. Mas a gente já vai falar da aceleração e desaceleração, mas nesse momento só entender, né, pela primeira lei de Newton, que o corpo ele tende, em repouso tende a se manter em repouso, ou pela lei da inércia, em movimento, ele vai se manter em movimento retilíneo uniforme, desde que uma outra força não haja sobre ele, tá? Aí no slide de vocês tem escrito, aqui não apareceu. Bem, a lei da aceleração, né? Então, a lei da aceleração e da desaceleração vai falar
sobre os componentes que fazem, né, o corpo se movimentar. Então, a gente pode pensar na aceleração como uma força, por exemplo, que impulsiona, e na desaceleração como uma força que freia, tá? No corpo humano, pessoal, a gente lembra sempre na aceleração e desaceleração em relação à contração muscular, então, os tipos de contração muscular que a gente tem. Então, é muito comum que a gente tenha músculos que acelerem os movimentos e músculos que freiem os movimentos, tá? E daí a gente usa muito, né? Pensa nesse conceito de aceleração e desaceleração. Uma outra coisa, gente, é que a aceleração, ela é proporcional, ele é resultado, né? A quantidade de aceleração é resultado do tanto de força que age naquele corpo. Então, pensando no carro novamente, né? Quanto mais fundo você pisar no acelerador, mais o carro vai acelerar, vai andar, tá? Mas a lei da aceleração vai estar mandando aí, né, nesse movimento. Quanto mais a gente tiver a força contrária, então, quanto mais atrito a gente tiver, mais esse carro vai desacelerar, tá? Só para a gente comparar. E a terceira lei de Newton é a lei de ação e reação. Então, a lei de ação e reação é o quê? Para toda força aplicada no corpo, vai existir uma força contrária de igual magnitude, só que no sentido oposto. Então, se estou com essa mão parada aqui e essa bate, essa que está batendo faz uma força contra aquela, mas essa aqui também faz uma força contra a mão que está batendo, tá? Que é de igual magnitude, só que em sentido oposto. Então, é isso que quer dizer, né, a terceira lei, que é a lei de ação e de reação. A gente fala muito da lei de ação e de reação quando a gente está estudando marcha, né, que a gente fala da reação do solo. Então, a gente vai ter sempre, né, na pessoa que a força, que é o peso, né, a gravidade, fazendo uma força, né, do corpo em relação ao solo, mas também vai existir uma força contrária, tá? Então, por exemplo, se a pessoa saltar, se ela pular, quando ela desacelera no chão, quando ela encontra o chão, ela vai fazer uma força maior no chão. Mas também, gente, essa força de reação do chão no corpo vai ser maior. E aí, muitas vezes, né, a gente fala em impacto, impacto no joelho, impacto no quadril, né? Por conta dessa reação contrária. E aí, se a gente pensa, por exemplo, num paciente que tem artrose, a gente não vai pensar em movimentos com impacto, certo? Porque a gente sabe que essa força de reação é maior quando a gente trabalha com o impacto. Essa aqui é a base, pessoal, e a gente vai explorando mais com o passar do tempo, tá? Um outro conceito que também é importante, a gente vai começar aqui e vai aprofundar daqui a pouco, diz respeito ao centro de gravidade, né? Então, onde que está o centro de gravidade? O centro de gravidade é onde se concentra o centro de massa, o centro de peso de uma pessoa. Ele costuma ficar mais ou menos na altura da segunda vértebra sacral ou em 55% da altura da pessoa, tá? Então, isso pode variar, gente, se a pessoa, por exemplo, tiver a perna muito comprida e o tronco pequeno. Então, vai, né, vai estar deslocada esse centro de gravidade. Então, essa é uma medida aqui aproximada. E um conceito que já é interessante, que já entra aqui, o centro de gravidade, gente, ele varia conforme a posição do segmento. Então, se a pessoa está em pé, se ela está sentada, se ela está em pé com os braços esticados, isso vai variar bastante. Mas guarde essas informações que a gente vai explorar um pouquinho mais à frente, tá? Eu coloquei vários slides aqui que falam sobre essas questões da estática e da dinâmica, né? E a gente vai passando aqui essas informações e também vocês têm material para estudar, beleza? A dinâmica ela vai ser dividida em cinemática e cinética, né? Relacionada ao movimento. A cinemática é o ramo da ciência que descreve o movimento sem se preocupar em analisar as causas. Então, quando a gente só descreve realmente o que está acontecendo naquele movimento, né? Então, eu posso estudar, por exemplo, a cinemática da marcha
só descrevendo que a pessoa está se deslocando para frente, para trás, para um lado, para o outro e assim por diante. Quando eu penso na cinética, eu já penso nas forças que fazem com que esse movimento aconteça. Então, na força que faz com que o movimento seja para frente, para trás, para um lado, para o outro. E essa força, gente, o que a gente principalmente relaciona, né, dentro do corpo humano, é com os músculos, né? Porque são os músculos que são os agentes realmente ativos do movimento. São eles que fazem com que o movimento aconteça em uma determinada região, uma determinada articulação. Uma outra força, né, que está agindo o tempo inteiro na gente é a força da gravidade. Então, ela influencia uma série, né, de reações metabólicas no nosso corpo, reações orgânicas, e também elas influenciam no movimento, deixando o movimento mais fácil ou mais difícil de ser feito, dependendo da forma como a gente usar a ação da gravidade. Fricção também é uma variável que a gente pode ver algumas vezes, né, relacionada ao corpo humano. Então, se eu penso, por exemplo, numa artéria, e essa artéria está com uma placa de ateroma. Se ela está com uma placa de ateroma, né, ela está aqui com essa formação, as hemácias, a hora que passarem aqui, pessoal, vão sofrer mais fricção, certo? Porque tem esse espaço, né, levantadinho. E isso pode favorecer ainda mais a formação o fechamento desse ateroma, né, a fechamento da luz da artéria e a ocorrência de um evento isquêmico, né, no miocárdio ou cerebral, tá? Então, só para a gente relacionar. E a gente pode ter também, ou levar em consideração aqui ao longo do nosso estudo, da nossa conversa, das nossas aulas, a resistência externa adicional que pode ser colocada, tá? Bem, quando a gente fala em cinesiologia, então, a gente fala em anatomia funcional, foi o que a gente fez ali atrás, né? Por exemplo, quando a gente falou no movimento de abdução do ombro, que é o mais importante, a gente passou mais tempo. Então, a gente faz essa análise, né, do movimento relacionado à anatomia. E na biomecânica, então, a cinemática, que vai ser linear ou angular, tá? Então, na cinemática linear, a gente vai pensar principalmente na posição, né, que a gente tem de forma linear. Então, pensa na marcha, né? A gente dá o deslocamento da pessoa ao longo de um espaço. E a angular relacionada aos ângulos articulares mesmo, né? Então, quando a gente falar de angular aqui, a gente tem que sempre lembrar da articulação, tá? Na cinética, a gente vai pensar o que faz esse movimento acontecer. Então, por exemplo, na cinética linear, a gente pensa na força nos músculos que fazem, então, a pessoa andar. E na cinética angular, a gente vai falar sobre uma outra propriedade que é o torque, tá? Então, a gente vai explorando esses conceitos aqui mais ao longo da aula, né? Nesses conceitos ainda inicial, pessoal, a gente dá bastante atenção ao músculo, às alavancas, ao movimento rotatório. Então, os músculos são as estruturas que vão ser, né, as estruturas ativas e que vão tracionar os ossos, que vão fazer com que o movimento aconteça realmente. A alavanca, a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco, e os movimentos rotatórios dizem respeito aos movimentos nas articulações. E aí tem que saber, lógico, né, os movimentos que acontecem, qual que é a ADM e também pensando, né, na cinética, quais são as forças, qual é o torque, tá? Então, olha só, aqui só dando um exemplo, né, de movimento linear, a gente tem, por exemplo, nesse sistema, forças agindo, né? Forças que estão fazendo, então, por exemplo, estão pesando a gravidade aqui, força de reação ao solo e forças que produzem um movimento. Então, o movimento linear é como se a gente imaginasse, né? Essa estrutura se deslocando aqui ao longo do tempo. A gente costuma falar mais de força linear quando a gente fala da marcha, tá? Então, tem análise linear.
A gente também, no movimento linear, a gente pode ter ele em linha reta ou em linha curva, mas de qualquer forma é um deslocamento ao longo do espaço, só para diferenciar dos movimentos de rotação. Os movimentos de rotação, aí eles já acontecem ao redor de um eixo. No caso, gente, o eixo é a articulação, os elementos que estão fazendo parte dessa articulação são os ossos, né? Então, as pernas aqui, né? Os braços dessa articulação são os ossos, e a gente vai ter, então, ângulos formados, né? Por esses ossos. E quem faz com que o movimento aconteça são os músculos, que normalmente estão inseridos nesses ossos, né? E que então vão tracionar, quando contraem, transtracionam esses ossos para determinada posição. Aqui está mostrando justamente isso, né? Então, os ossos são unidos através das articulações e, por isso, quando o músculo contrai, sua inserção produz uma rotação nos ossos associados ou segmentos corporais, em torno desse eixo da articulação. Então, esse movimento articular, gente, ele é chamado de movimento rotatório ou movimento angular. E dentro desse contexto, eu chamo a atenção, né, que quando a gente fala desse movimento rotatório, desse movimento angular, a gente tem que lembrar, ou a gente deve estudar, o sistema de alavancas, que é um sistema da física mesmo, mas que a gente aplica ao corpo humano, tá joia? Então, olha só, sempre que eu pensar no sistema de alavancas, daí minha sugestão, se cair na prova, né? Vocês façam esse desenho, eu tenho que lembrar dos elementos básicos. Então, eu vou ter aqui um eixo, tá? O eixo, gente, vai ser a articulação, ok? E relacionado a esse eixo, eu vou ter duas partes. Aqui tem uma parte de cada lado, ok? Mas pode ser que as duas partes estejam no mesmo lado. Vamos só trabalhar com esse aqui para a gente falar. Quais são essas duas partes, né? Que são os elementos importantes da alavanca. Então, a gente tem o braço de força, ou seja, a estrutura que faz com que essa alavanca se movimente, e eu vou ter o braço de resistência. O que vai ser o braço de resistência? O peso que vai ser movimentado, tá? Então, esses são os três componentes básicos. E aí, as alavancas, elas podem se organizar de maneiras diferentes. A gente tem três classes de alavanca, primeira, segunda e terceira classe. Então, olha só, alavanca de primeira classe. O que está acontecendo aqui? Deixa eu só corrigir aqui, que eu esqueci de corrigir. É a mesma direção. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem um eixo central, que é a articulação, certo? E aí a gente tem a força agindo e a resistência agindo. No geral, pessoal, a gente pode pensar na gangorra como um exemplo de alavanca de primeira classe. No corpo humano, a principal, né, a que mais é relatada nos livros e mais aparece em prova de concurso, é a alavanca atlantoaxial, tá? Então, entre o Atlas e o Axis. Então, se a gente pensar nessa alavanca, pessoal, essa parte aqui da frente da minha cabeça, né, onde tem o rosto, ela é muito mais pesada que a parte de trás. Então, pegue aí, né, aqui na região da coluna, onde está o Atlas e o Axis, vocês vão palpar, tem um pedacinho assim, né, de occipital, e na parte da frente, aqui, ó, tem um pedação de rosto. Então, essa parte aqui, gente, é a parte da resistência, ou seja, a parte que pesa. E aí, para eu ter equilíbrio, né, eu vou precisar ter uma força que vai equilibrar isso. Então, se eu não tiver força, a minha tendência é sempre ficar assim, ó. Por quê, gente? Porque isso pesa e cai, tá? Então, para eu não ficar caído, para eu manter o olhar horizontalizado, entre a ação a força. A força vai ser o quê? A contração dos músculos aqui posteriores, os músculos extensores da cabeça. Se a pessoa não tem força, gente, por exemplo, a criança que não, de paralisia cerebral que não sustenta a cabeça, o que vai acontecer? Ela vai ficar com a cabeça caída, certo?
então ela não vai conseguir posicionar a cabeça e olhar horizontalizado. Às vezes isso acontece com o adulto após uma lesão, uma internação por tempo prolongado e assim por diante. Mas só para a gente pensar, né, nessa primeira classe de alavancas, que é a alavanca de equilíbrio, o eixo está no centro, a força e a resistência são opostas, uma vai puxar para um lado e a outra vai puxar para o outro. E a tendência é elas se equilibrarem. Esse é o principal exemplo, beleza? Aí a gente tem a alavanca de segunda classe. Na alavanca de segunda classe, o que está acontecendo? Gente, o eixo está aqui, certo? O braço de resistência está aqui e o braço de força está aqui. Então, nesse tipo de alavanca aqui, o que a gente percebe, pessoal? Que o braço de força, ele é maior do que o braço de resistência, não é? É. Então, se eu tenho mais força do que resistência, eu estou na chamada vantagem mecânica. Então, significa o quê? Que vai ser mais fácil de eu movimentar. O braço de força é maior do que o braço de resistência. O principal exemplo que a gente tem desse tipo de alavanca na natureza é, por exemplo, o carrinho de mão. Aqui a carriola, lá na minha terra chama carriola. Então, quando a gente tem um carrinho de mão, o que acontece, gente? O braço de força é grandão e quanto maior for esse cabo, mais fácil, e o braço de resistência vai ser pequeno. Então, é por isso que a gente consegue carregar um peso muito grande num carrinho de mão, que a gente não conseguiria carregar, por exemplo, se a gente tivesse carregando sem o auxílio do carrinho. Então, às vezes a pessoa carrega, sei lá, 60, 90 quilos, 100 quilos no carrinho de mão e faz força, mas é um esforço muito menor do que se estivesse carregando no braço aquilo ali, tá? Por quê? Porque nesse tipo de alavanca, o braço de força é maior que o braço de resistência. Um exemplo dessa alavanca, gente, é no movimento da plantiflexão em pé. Então, quando a gente faz plantiflexão em pé, que a gente faz assim, né, vai na ponta do pé e volta. Então, quando a gente faz a plantiflexão em pé, o que acontece, pessoal? A gente vai ter um braço de alavanca grande representado pelo tríceps sural e um peso, um braço de resistência pequeno. E aí, que vai ser representada pela parte anterior do pé. Então, o que vai acontecer, gente? Quando a gente faz esse movimento, você levanta todo o peso do seu corpo, né, com a força do tríceps sural. Então, eu peso 75 quilos. Se eu fosse levantar outra pessoa de 75 quilos, eu não ia conseguir. Mas eu fazendo a plantiflexão pela alavanca, eu tenho uma vantagem mecânica, por isso que a gente consegue fazer. Então, esse é o segundo caso, tá? De alavanca. E o terceiro caso, gente, é diferente. Então, olha aqui. O eixo está num cantinho, certo? E aí a gente tem um braço de força e um braço de resistência. Vocês conseguem perceber que aqui o braço de resistência é maior? Então, o que a gente vai colocar aqui? Ó? O braço de força é menor que o braço de resistência. Então, eu estou numa desvantagem mecânica, certo? Certo. Essa aqui, gente, é a alavanca mais comum do corpo humano. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui, né, na flexão do cotovelo, na ação do bíceps, na abdução do ombro, na ação do deltoide, na extensão do joelho, na ação do quadríceps, é a alavanca de terceira classe, tá? Essa aqui também é a que mais cai em prova de concurso, tá, pessoal? Então, quando a gente tem a alavanca de terceira classe, eu vou só adiantar aqui um desenho que eu tenho dela, aqui, tá? Então, o meu braço de força, ele vai estar representado especialmente por esse segmento aqui, que está ligando o bíceps, né, que é o principal flexor, com a inserção dele, e o meu braço de resistência é longo, e ainda eu posso colocar um pezinho aqui. Então, o que acontece, gente? Essa alavanca, eu estou em desvantagem mecânica para força, tá?
Mas, em compensação, pessoal, nas alavancas de terceira classe, eu ganho em resistência e em potência muscular, eu ganho em velocidade, tá? Então, apesar de estar em desvantagem mecânica, eu tenho maior potência muscular, eu tenho maior velocidade. E essa é a alavanca, né, mais comum do corpo humano, tá? Bem, aqui na frente tem alguns exemplos dessas alavancas na natureza. Então, de primeira classe ou de equilíbrio, né, a gangorra, a tesoura, tá? Ou se você quer fazer uma catapulta, né, você quer fazer um movimento para empurrar essa pedra. Na de segunda classe, são coisas que facilitam, né? Às vezes, algo que é muito difícil fica mais fácil. Então, como, por exemplo, o carrinho de mão, a chave de roda e também o alicate. Só um minutinho, pessoal. O quebra-nozes. Desculpa, pessoal. Estava falando da segunda classe, né? E na terceira classe são coisas bem difíceis, tá? Tipo cavar, né? Por quê? Porque esse nosso braço de força vai ser pequeno, tá joia? Gente, aqui na frente tem vários slides, todos falando sobre alavanca, tudo isso que a gente falou, tá? E tem um ponto aqui que eu queria que vocês lessem com calma. Eu falei para vocês que eu preparei esses slides com mais conteúdo, né, para vocês acompanharem e que na aula a gente seria mais sucinto. Mas tem uma coisa que eu já chamo a atenção, é para o sinônimo, tá? Então, às vezes, não aparece alavanca de primeira classe ou de primeira ordem, aparece alavanca interfixa, tá joia? Já, e aqui, só para vocês saberem, no material tem explicado tudo isso que eu falei, tá? A de segunda classe, pessoal, segunda ordem, ela também é chamada de interresistente. E a de terceira classe, ou de terceira ordem, ela é chamada de interpotente, tá bom? Bem, eu sempre lembro disso aqui, ó, potente, potência muscular, lembra que eu falei? Então, eu faço essa ligação e na minha cabeça faz sentido para eu lembrar que a interpotente é de terceira classe, que é a mais importante. E aí eu também costumo lembrar da interfixa. Para mim faz todo sentido interfixa com equilíbrio, que é aquele que está aqui no meio, né? Entre outras duas. Se não fizer sentido aí, pense em alguma coisa para te ajudar, pessoal. Mas é importante lembrar, né, desses sinônimos delas, tá? E aqui na frente, então, tem uma série de explicações sobre as alavancas, tá bom? Esses slidezinhos pretos. Destaque para a alavanca de terceira classe, porque ela é a mais comum e ela é a mais comum no corpo humano e aparece mais nas provas. Então, só para destacar esse ponto, ó, aqui no finalzinho desse primeiro parágrafo. Então, a desvantagem em força é traduzida em vantagem em amplitude, alcance e velocidade do movimento, tá? Então, por isso que no nosso corpo a mais comum vai ser essa aqui. Pessoal, quando a gente fala em alavanca também, a gente tem que lembrar de uma outra grandeza que é o torque. O torque também é conhecido como momento de força. E o torque, ele sempre vai estar ligado, gente, ao movimento angular, tá? Então, esse movimento das articulações. Então, é uma grandeza física associada à possibilidade de rotação de um eixo, tá bom? A aplicação de uma força nesse eixo. Então, aqui a gente não quer só entender a alavanca, a gente quer entender o que faz ela se movimentar, tá? Então, o torque vai ser essa tendência de uma força em girar o sistema de alavancas, e ele é traduzido por força versus distância, tá? Então, o torque é isso, é o produto da força que a gente tem versus a distância que a gente tem daquele objeto para que a gente possa movimentar.
Aqui ficou em branco também, eu não sei honestamente por que aconteceu isso, mas está só reforçando isso, gente, que o torque vai ser esse produto da força pela distância. E a gente pode aplicar o torque de maneiras diferentes, de acordo com a alavanca que a gente está levando em consideração, tá? Então, vamos pensar, gente, na alavanca mais comum do corpo humano. A alavanca mais comum é a de terceira classe, né? Ou a interpotente. Então, olha só, se o torque é igual à força versus a distância, vocês estão vendo que esse pezinho aqui que a pessoa está levantando, ó, em um momento está a 30, outra 50, outra 60 centímetros em relação ao eixo, aqui, então o torque vai ser a força, que é 5 quilos, vezes a distância, que é 30 centímetros. Ou a força, que é 5, vezes a distância, que é 50. Ou a força, que é 5, vezes a distância, que é 60. Então, o que acontece aqui, gente? Quanto mais longe essa força, nessa alavanca interpotente, tá? Quanto mais longe a força estiver do eixo, mais a gente vai exigir essa musculatura. Então, para fazer exercício, pessoal, se eu quero trabalhar força, né, tá fazendo flexão de ombro aqui, eu preciso trazer até essa altura. Nessa altura aqui, ele está a 30 centímetros. Eu preciso? Não. Até 90 graus tá bom, porque em 90 graus eu chego na maior distância. Então, eu estou exigindo o máximo daquele músculo por conta, né, dessa grandeza que a gente estudou, chamada de torque, tá? Então, quanto mais distante tiver, mais pesado vai ser, por conta do torque, maior vai ser esse torque. Bem, quando a gente tem que levantar um objeto, então, gente, se eu quiser dificultar, eu afasto. Se eu quiser facilitar, eu aproximo. Então, pensa quando a gente vai ajudar, vai fazer transferência de um paciente. Acredito que todo mundo aqui já tenha feito transferência. Uma das coisas que mais nos ajuda, nós, né, terapeutas, fisioterapeutas, para fazer a transferência, é ficar próximo do paciente. Quanto mais próximo, menor o torque, mais leve vai ser. Se eu ficar mais distante, vai ser mais pesado. Todo mundo já pegou no lençol, assim, no hospital, para transferir o paciente? Então, eu dou aula disso há muito tempo, né? E de reeducação funcional, e sempre ensinar transferência de posicionamento para os alunos, eu sempre falo. Quando a gente vai segurar no lençol, a gente tem que juntar o lençolzinho assim na mão, né? Ficar bem pertinho do paciente, porque daí a sua força é menor. Agora, se você pegar na ponta do lençol, o paciente está lá no meio, você está pegando aqui na ponta, a hora de levantar não levanta, né, gente? Por conta dessa grandeza, então, chamada de torque, tá? Dito isso, pessoal, eu preciso que vocês respirem. E agora a gente vai falar do torque na alavanca de primeira classe. Na alavanca de primeira classe e na de segunda classe é um pouquinho diferente. Olha só, quando eu falar aqui, eu até citei isso para vocês numa figura dessa. Quanto mais longo for o cabo aqui do carrinho de mão, mais leve, não é? Então, de primeira e na de segunda classe, quanto mais longa for a alavanca, mais leve. Se a gente pega aqui, né, tem que levantar, desculpem, tem que levantar essa pedra, certo? Se eu usar uma vara mais longa, vai ser mais fácil. Se eu usar uma bem curtinha, vai ser mais difícil. Chave de roda. Vocês já trocaram em pneu de carro? Então, quem já trocou pneu de carro sabe que aquela chave que a gente tem no carro é ruim, né, gente? A gente vai lá, tem que fazer uma força danada para soltar o parafuso. Aí, eu não sei se vocês já viram a chave que o mecânico tem. É uma chave diferente, né? Que tem uma cruz assim, que tem uma alavanca maior. Então, quanto maior for essa alavanca aqui, nessas, né, que a gente pensar nesse braço de força, quanto maior ele for, mais fácil vai ser a gente realizar o movimento, né? Porque o braço de força aumenta. Então, só uma outra forma da gente pensar
em relação, né, a essa questão do torque e do braço de força. Lembrando que quanto maior a força, mais fácil o movimento. Então, só para deixar isso, tá, pessoal? A gente vai ter essas duas grandezas aí para a gente pensar, tá? Essas duas relações aqui do torque, tá joia? Bem, em relação à força muscular, quanto maior a distância entre a linha de ação e o centro articular, maior o torque. E aí, então, foi aquilo que eu disse para vocês, por exemplo, quando a gente vai transferir um paciente, tá? E na sequência, gente, tem vários slides que falam sobre aquelas questões de vantagem mecânica que a gente conversou, né? Aqui falando ó, do braço de força e de resistência do tríceps sural quando vai fazer a plantiflexão em pé. Então, eu destaco isso por quê? Porque esses exemplos que eu dei são os que mais caem. Qual que é a minha recomendação? Se você entendeu isso quando eu falei e está tranquilo, beleza, gente, bola para frente, porque o que eu falei é o que mais cai. Agora, se ficou em dúvida, dá uma lida com calma, porque esses slides estão bem completinhos, tá? Para a gente fixar esses assuntos. Então, só para a gente concluir, o sistema de alavanca é o meio pelo qual o corpo humano consegue movimentar movimento e elasticidade. O conhecimento dos princípios da alavanca também é necessário para compreender o método e progressão do fortalecimento de músculos. Aquele exemplo que eu dei, gente, se a pessoa está com músculo fraco, eu posso trabalhar ali até 30 graus, né? Se a musculatura é mais forte, eu vou até 90. E precisa passar aqui para cima? Não, porque daí eu perco, né, a distância novamente. Conforme a força do músculo aumenta, a resistência ao peso deve ser superado, também deve ser aumentado, para que a gente progrida, né? Então, eu só posso aumentar aumentando o peso do halter ou aumentando a distância para o paciente fazer o movimento. E aí, só para deixar isso, tá, pessoal? Então, depois vocês olhem com calma, que esses slides, eles complementam bem o assunto.